Aonde realmente eu lembro da minha infância foi quando eu comecei a morar no bairro de Fátima, perto da igreja, né? A gente era só eu, minha mãe e a empregada que é cuidadora, que veio para cuidar de mim. E eu brincava, jogava bola, brincava nas escadas com os amigos, que eu morava num apartamento, subia em árvore, tive aquela infância de apertar na campainha do vizinho e sair correndo. Quem não fez isso, né? Quando saía da escola, passava esse momento, saía, como se diz o matuto, pé na carreira. Quando deu o primeiro ano, que era o primeiro grau na época, que agora é anos iniciais, eu fui para o Colégio Cearense, e onde eu cursei do primeiro ano até o terceiro ano. Então foram momentos maravilhosos e também momentos de danação, né? Posso dizer que eu era uma criança assim, danada. Minha mãe trabalhava, né? Eu não tinha pai. Minha mãe foi divorciada, né? E eu não conhecia o meu pai. E também não quis saber. Acredito que a mãe, ela foi mãe e pai ao mesmo tempo. E teve momentos que eu aprendi muito na vida, lá fora. E minha mãe trabalhava no Banco do Nordeste, na época. Eu ainda estava no Colégio Cearense, né, quando minha mãe começou a ter aqueles relances de perguntar, eu me lembro como se fosse hoje, perguntar pela mãe dela, a minha avó. Isso em 1990 e alguma coisa, quase beirando aos 2000. E ela escondia a chave da casa, ela colocava higiene pessoal, digamos assim, na geladeira, escondia o dinheiro. Naquela época ela ainda tinha, né, ela pegava a aposentadoria dela, que ela já estava aposentada, né, e a gente eu falei, opa, tem um negócio estranho aqui. Eu era praticamente adolescente, eu não queria saber de nada, eu só queria farrear, eu só queria brincar, eu só queria jogar, né? Então, quem me alertou também foi a Maria, que infelizmente hoje ela não está, que a Covid levou, que é a segunda mãe para mim, foi. E aí a gente foi conversando com os meus tios, que são médicos, e foi levado para ela fazer a ressonância do cérebro, e foi constatado que ela estava com início de Alzheimer. Só que esse exame só foi feito 5 anos depois, porque a gente não aceitava, eu não aceitava, né? Uma pessoa que era altamente ativa, todo final de semana fazia cabelo, cortava unha, ia para as festas no Circo Militar, BNB Clube, o Náutico, eu ia com ela, e é difícil, foi difícil quando a gente recebeu o resultado. E nesse momento eu mudei a minha personalidade, né? Fiquei altamente ignorante, não aceitava, não queria saber, e foi um momento muito delicado da minha vida quando a gente descobriu a doença da minha mãe. A gente percebeu que o negócio foi se complicando quando ela fugiu de casa. Eu já estava formado, né, em educação física, estava trabalhando numa academia próxima onde eu morava, no bairro de Fátima, e quando eu recebo o telefonema da Maria, que minha mãe tinha sumido. E nesse momento foi um estalo na minha vida, porque eu era altamente rebelde
Mesmo depois da faculdade, eu continuava rebelde, eu não aceitava, né? E aí ela foi encontrada lá na Praça da Estação, só de camisola e um saco de roupa, dizendo que ia para Limoeiro do Norte, que a nossa família, nossa cidade natal é de Limoeiro do Norte, né? Então, a partir daí, eu já tive outro olhar, né? É difícil falar porque ela cuidou a vida inteira de mim e agora eu que estou cuidando dela, né? Se você me perguntar o que eu me arrependo, é ter parado de falar com ela. Teve um momento da minha vida que eu parei de falar com ela. E olha que eu não costumo me arrepender dos meus atos. Mas um momento que eu me arrependo é ter parado de falar com a minha mãe. E mãe é uma só. Não existe ex-mãe, existe ex-marido, existe ex-mulher. Mas um recado que eu falo, não deixe de falar com a mãe de vocês. Porque um dia vocês podem se arrepender. Então, a situação que eu me encontro hoje é cuidando da minha mãe, né? Graças a Deus, tive uma pessoa que cuidou a vida inteira da minha pessoa e cuidou também um pouquinho da minha mãe, que foi a Maria. Os meus tios altamente também cuidam da minha mãe na hora que precisa. A minha rotina hoje nós temos 2 cuidadoras lá em casa, que eu me levanto 5 horas da manhã, vou para a academia, faço meu exercício físico. Quando eu chego, eu tomo banho, tomo café e tiro a minha mãe da cama, porque as cuidadoras são mulheres e não aguentam o peso da minha mãe, né? Ela toma banho na cadeira de roda, depois vai para a sala, toma o café da manhã dela, ela fica a manhã toda na poltrona. Quando eu chego do almoço, coloco ela na cadeira, ela almoça, eu espero ela almoçar e aí coloco ela na cama. E na tarde as meninas conseguem rapidamente tirar ela da cama, troca a fralda na cama, porque como ela é muito pesada, a trocagem da fralda tem que ser na cama. E aí, quando eu chego mais tarde, 5 horas, 6 horas, seguro ela, as meninas trocam a fralda e à noite, 8 horas, eu coloco ela para dormir também. Então, é um processo todo dia, diário. Final de semana, eu fico sozinho com a minha mãe, junto com a minha esposa, a Rafaela, que também foi um presente que Deus também me deu, porque ela já sabia da minha situação. Ela muito bem poderia não querer, mas ela sabia da situação que se encontrava minha mãe, e até hoje ela está firme e forte. Final de semana, eu não tenho medo de dizer, eu não sinto falta todo mundo viaja, todo mundo tem folga, mas eu acho que o meu papel hoje, nesse momento, é cuidar da minha mãe. Antes da pandemia, eu não morava aqui no Zébio, eu estou morando aqui há 2 anos, vão fazer 3 anos. A gente morava aí, depois do Barro de Fátima, nós retornamos lá em frente ao ginásio Paulo Sarazate. Ela não estava muito debilitada, ela conseguia dar alguns passos, mas infelizmente a doença ela é ingrata, né? E foi debilitando, mas assim mesmo a gente conseguia levar ela na cadeira de roda, um passeio na beira-mar, um passeio no shopping,
Mas quando veio a pandemia, infelizmente, eu parei e pensei, ou eu cuido mais um pouco da minha mãe e evito dela pegar a Covid, ou então eu continuo com ela para ela sentir esses momentos de lazer. Um momento que me marcou muito, que eu não esperava, foi a primeira convulsão que ela teve. A gente ainda morava no apartamento e eu só escutei o grito e eu tinha certeza que naquele momento Deus me usou e eu fiz os primeiros socorros da minha mãe, fiz a massagem cardíaca e ela... Uma frase que eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que ela fique, se não for, leve para o Senhor. E aí ela retornou com esse momento da massagem cardíaca. Então, um momento crucial da minha vida, que eu recordo e vou levar para sempre na minha vida, é esse momento que literalmente o médico falou para mim: André, você salvou a sua mãe. Ela já estava finalmente. E eu acredito que um momento de alegria que eu senti é os aniversários que todo ano eu faço. Eu tenho certeza, eu tenho convicção e eu creio que ela sente, entendeu? Ela olha, quando eu chamo ela de mãe, ela olha para mim. Então, são esses momentos que faz eu ficar feliz. E eu sei que o momento é de Deus. Às vezes vem situações que Deus coloca na sua vida para você acordar e dizer que você precisa dele. Você não anda só. No dia que eu salvei a minha mãe, eu tive essa certeza. Tudo na minha vida eu coloco Deus na frente. Seja situações ruins, seja situações alegres, seja quando a gente está naquele momento que não sabe o que é que está acontecendo porque Deus fez isso com a gente, mas não quero ser hipócrita. A gente sabe que quando a gente está num momento ruim, a primeira coisa que a gente fala é: por que Deus está fazendo isso comigo? Mas eu só entrego. Se você pode me perguntar o que é que você faz se a pessoa fizer o mal com você, eu faço o bem. Antes eu não faria. Digo com maior certeza, maior verdade do mundo, eu não faria. Eu pagava com mal. Mas a luta não é minha. Deus está vendo o que eu faço aqui. Eu não sou hipócrita, mas também não sou santo. Nós temos falhas. Quando a gente tem Deus do lado, todo dia tem a prova para saber se realmente você tem Deus no coração ou não. Todo dia. E eu coloco Deus na frente.